Efésios capítulo 4, não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Não deis lugar ao demônio. Repito, não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Não deis lugar ao demônio. Palavra do Senhor. A falta de perdão, e essa semana é a semana Combatentes no Perdão, a falta de perdão pode virar uma doença real. Real, não é assim, uma hipótese, não. Uma doença, inclusive, que pode levar à morte. Inclusive, pode levar a uma doença física. Inclusive, ela pode levar a doenças espirituais, psíquicas. A falta de perdão, principalmente, ela começa atingindo doenças emocionais, psíquicas, depois vai gerando doenças físicas e pode gerar, inclusive, a morte. Isso aqui é muito forte. A falta de perdão, meus irmãos, ela mata sonhos. A falta de perdão, ela mata projetos, perspectivas. Ela deixa você aprisionado no passado e por isso que você nunca prospera, porque só prospera quem está olhando para o futuro. E a falta de perdão, ela nos prende num passado, numa machucadura, numa dor. Interessante que perguntaram a um homem muito rico, bilionário, e perguntaram a ele assim, ele veio de uma, como é que chama assim? Ele veio de uma vida, ele era muito pobre, sofreu muito e sofreu muito de fato com isso. E perguntaram a ele assim, você já pensou em vingança ou justiça pelo passado, agora que você tem muito recurso financeiro? E ele respondeu assim, quem perde tempo com esse tipo de coisa, com essa categoria de sentimentos, ele tem pelo menos 50 mil vezes menos chance de chegar onde eu cheguei. Os sentimentos que ocupam a minha mente estão relacionados ao que eu desejo conquistar no futuro. O passado ficou no passado, ficou para trás. E eu disse, olha que interessante, inclusive ele é um empreendedor cristão, e eu falo para você, eu quero dizer para você que está aqui, meu irmão, minha irmã, você só vai prosperar quando você liberar perdão. Enquanto você estiver preso nos ressentimentos e nas mágoas do passado, você vai perder a perspectiva de crescer, de avançar. Inclusive, em alguns casos, tem gente que, por exemplo, tem gente que não prospera porque é desorganizado financeiro, tem gente que não prospera porque é disso, por causa daquilo outro. Mas tem muita gente mesmo que não prospera. E quando eu falo prosperar, você já sabe, é no sentido financeiro, mas também no sentido espiritual, profissional, familiar, emocional, em todas as áreas da nossa vida. E eu quero dizer, tem muita gente que não prospera por causa da falta de perdão, por causa dos ressentimentos. Meus irmãos, a falta de perdão ela é tão forte, você pode ver, é explicado hoje, inclusive é comprovado cientificamente, que causam doenças psicossomáticas. São doenças físicas causadas exatamente por questões psicológicas e emocionais, pela falta de perdão. Depressão, ansiedade, pânico, câncer, doenças cardíacas, hipertensão. Tantas coisas estão relacionadas, inclusive, à falta de perdão. Mas Jesus nos dá aqui um antídoto. Essa palavra aos Efésios, ela hoje é para nós atualíssima. Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Ou seja, não guarde, não deixe dormir, não deixe para amanhã, não deixe cozinhando, não deixe envelhecendo, não deixe apurando o sabor. Ninguém apura sabor de raiva, de ressentimento, de mágoa. E o que a gente faz? A gente libera o perdão, porque se a gente guarda, a gente está dando lugar ao demônio. Não, eu vou fazer oração de exorcismo, vou fazer oração de São Bento, vou fazer oração de exorcismo, vou fazer oração de São Miguel. De nada você fazer esse ora se você não tem ação. Viu? Você não está fazendo oração de São Bento, não. Você está fazendo o ora de São Bento, só o ora. E o labora. Ei, e a ação, porque isso aqui é muito forte. O que eu faço para não dar lugar ao demônio? Não é só orar uma oração de libertação. Você precisa agir com atitudes libertadoras.
se eu quero libertação na minha vida, se eu quero ser um homem livre, se você quer ser uma mulher livre, se você quer ser uma pessoa realmente que prospera, que está liberta das amarras para ir para a próxima fase, para ir para o próximo nível, você precisa orar e você precisa agir. E a palavra aqui nos propõe uma ação, uma atitude. Não deixe o sol se pôr sobre o vosso ressentimento. E é desse jeito. Quando a gente dorme magoado, a gente fica 2 vezes mais magoado. Quando a gente vai, é desse jeito. É igual aquele casal que estava lá. Um queria agradar o outro. E eles acabaram se separando exatamente por causa disso. Um queria agradar o outro, mas o outro não entendeu, era uma surpresa, ficou chateado, um foi dormir chateado com o outro ficou com mais raiva ainda, mas rapaz, eu fiz uma despesa, eu queria só agradar ela, e ela ficou desse jeito, acordou com raiva, o outro, e foram nutrindo silenciosamente o ressentimento, a mágoa, o ressentimento foi crescendo, resultado disso, meus irmãos, lá na frente eles não se suportavam, já se odiavam, já se separaram. Mas no final das contas, ele só queria agradar a ela, a raiz de tudo, ele só queria agradar ela e ela só queria agradar ele. Mas o que aconteceu? O sol se pôs sobre o ressentimento. Se no outro dia, se naquela mesma noite eles conversassem e ele perguntasse por que isso, que ela expusesse e da mesma forma ele colocasse, ali haveria perdão, não haveria ressentimento e eles estavam felizes. Mas exatamente porque não houve esse movimento, eles deixaram o sol se pôr sobre o ressentimento, deixaram para amanhã, e naquela noite, naquele silêncio, foi deixando crescer a raiva, a mágoa. Assim não acontece só no casamento, acontece numa amizade, acontece também num relacionamento de trabalho, acontece também na sua caminhada de fé, em relação aos seus irmãos de igreja, seus irmãos de comunidade, assim acontece em relação aos seus irmãos de família. É assim que gera as intrigas, as grandes coisas. Nunca houveram grandes, para a maioria das intrigas e ressentimentos, não houveram grandes problemas. Houve guardar ressentimento. Amado, a gente guarda coisa boa. A gente não guarda lixo, a gente não guarda ressentimento, raiva. Aqui se aplica tanto no externo, essa palavra, no perdão para com o outro, como no interno, no perdão para consigo mesmo. Não devo deixar o sol se pôr sobre o ressentimento, nem comigo mesmo, nem com os outros, nem comigo mesmo. Porque às vezes a gente erra e a gente não se perdoa. E quando a gente não se perdoa, a gente não consegue ir para a próxima fase. E quando eu deixo o perdão e a reconciliação para depois, presta atenção, a gente diz assim, depois eu resolvo isso. Depois eu resolvo, isso é um problema. Por quê? Porque eu abri a porta para que o demônio entre em minha vida. Quando eu deixo o perdão para depois, perdão nunca é para depois. Perdão e reconciliação é para agora. Pegou a palavra? Repito, perdão e reconciliação nunca é para depois. Perdão e reconciliação é para agora. E eu, inclusive, falo para pessoas aqui que estão guardando ressentimentos, mágoas e rancores e estão deixando para depois. Depois eu resolvo, depois eu vejo, depois eu faço. Eu quero dizer para você, não deixe para depois. Não, é agora. É agora. O perdão, ele é como o cauterizar. Você sabe, né? Tá aqui aberto, você vê até em filmes. O que faz? Tem um corte lá, tá sangrando. Pega uma faca quente, alguma coisa e... que é aquilo, cauterizar. Para que cauteriza? Para não infeccionar. Para não perder muito sangue. Então eu vou dizer para você, se você não cauterizar essa ferida aberta, vai infeccionar, você vai perder muito sangue e vai correr o risco de perder a vida. A falta de perdão, sabe, muitas vezes é desse jeito, até... A gente faz isso com os outros, a gente faz isso com a gente, imagine com os outros. Às vezes nós nos culpamos por tantas coisas, né? Ah, se eu tivesse feito assim, teria sido diferente. Não, amado. Eu vou dizer para você, nunca pensa isso. Olha como você está preso no passado. Tem gente que pensa que diz assim, quando você vai orientar, está preso no passado. Tô não. Meus problemas são outros. Não.
Eu sei que você tem outros problemas hoje, mas muitas vezes eles estão enraizados lá de uma coisa, você não está vendo o que é que está gerando aquilo. Sabe por quê? Porque às vezes nós não perdoamos a nós mesmos. Nós vamos nos culpando por tanta coisa e guardamos ali calado, só eu e... Não é nem eu e Deus, não, porque se fosse você e Deus, já tinha sido liberado perdão. É você e você mesmo. Trancado aí nas coisas, vou guardando tantas coisas, fulano caiu porque foi culpa minha, não sei o que aconteceu porque foi culpa minha, não é? Eu quero dizer para você, a gente se culpa, a gente guarda mágoa, a gente guarda tristeza, a gente guarda ressentimento, a gente guarda revolta, a gente guarda medo, mas nós nos esquecemos até de nos perdoar. Ei, para de guardar coisa ruim, amado, guarde coisa boa. É preciso perdoar os outros e é preciso perdoar a si também. Fora isso, tem uma coisa que nós fazemos. Além de não fazermos isso para nós, a gente vai deixando para depois e vai protelando as conversas de reconciliação. Tem certas pessoas que a gente precisava ter conversado já, inclusive, há mais tempo. Sabe, conversa de reconciliação, pedido de perdão a quem nós amamos, aos que nós amamos. Ou que vive mais próximo de nós. E esse protelar, essa demora vai azedando as relações. Vai abrindo espaço para a mente criar, projetar situações, inclusive invisíveis, assim como eu dizia para vocês daquele casal que separou. Foi criando coisas, um foi pensando isso, o outro foi pensando aquilo, foi pensando aquilo outro. Por isso, ter pressa para reconciliar-se é importante. Sabe? Não estou falando de atropelar nada. Não, não. É preciso dar tempo para si mesmo, para entender os sentimentos e até as reações diante de uma situação que houve uma ferida real, porque existem as feridas reais e aquelas que nós criamos. Cuidado, porque as que nós criamos a gente precisa rapidamente, com muita pressa mesmo, apagá-las, destruí-las, curá-las. Existem aquelas que foram reais mesmo, que houve uma situação, fato, forte, de que alguém lhe fez mal, sabe? Que errou com você. E isso é muito importante. Cuidado, que tem certas coisas reais que precisam de um certo tempo para que a gente possa entender. Contudo, não mais do que um tempo suficiente para rezar e pedir a Deus sabedoria e buscar a reconciliação. É preciso buscar a reconciliação. Caso contrário, nós corremos o risco de desistir da reconciliação. Sabe, deixa para lá. Fulano para lá e eu para cá. E acabo não resolvendo a situação. Em Mateus 18, 21, 22... Pedro se aproximou de Jesus e disse, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Quando ele pecar contra mim, até 7 vezes? Respondeu Jesus. Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Palavra da salvação. O perdão é o grande segredo para a libertação. O grande segredo para a libertação. Porque ele é o único caminho para a cura interior. Não tem como você ter cura interior sem liberação de perdão. Você pode curar até por fora, mas não consegue curar por dentro. Aí a doença externa volta de novo. Entendeu? Volta de novo. Sem o perdão não existe possibilidade de restauração. Sem o perdão de tudo que nos aconteceu no passado, não temos o futuro. Olha que forte. Sem o perdão de tudo que nos aconteceu no passado, não temos o futuro. Por isso que para quebrar a corrente da prisão, eu preciso usar a espada do perdão. Amém? Tomo posse disso. Amados, hoje comecemos esse caminho. Trilhemos essa experiência durante essa semana inteira. Primeira coisa que precisa estar aberto no nosso coração. Eu quero perdoar. Aí depois eu vou. Primeiro eu preciso querer. Depois eu vou perdoar. Diga, eu vou perdoar. Nessa semana nós vamos fazer exercícios muito fortes. De liberação de perdão, sabe, de movimento de perdão, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Tem gente que repito, que ao terminar essa semana você vai dizer assim, eu não sou mais o mesmo. Eu não sou mais a mesma. Tem gente aqui que estava pesada há muitos dias. Quando terminar essa semana, vai estar leve em nome de Jesus.